Imagine receber uma mensagem de texto do seu irmão mais novo 2 semanas antes da festa de noivado dele. Ele diz: desculpe, você não pode ir. Minha noiva é deputada federal agora e só queremos pessoas impressionantes lá. Você só trabalha na lojinha de um museu. Ai, mas aqui está a reviravolta. Você não trabalha em uma lojinha de museu. Você é a diretora executiva do Museu Nacional supervisionando um orçamento de 180 milhões de reais. E a noiva do seu irmão. Ela acabou de solicitar um tour VIP privado, guiado por você. Antes de assistirmos a esse momento glorioso de revelação, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Junte-se a nós para ver se Sarah expõe as mentiras do irmão ou se o deixa cavar a própria cova. A mensagem chegou em 17 de dezembro, às 14 horas e 14 minutos, bem quando eu estava revisando a proposta orçamentária para nossa nova exposição sobre mudanças climáticas. Daniel Sarah sobre o ano novo. Rebeca e eu decidimos manter algo pequeno este ano. Só a turma política dela. Você entende. Pousei minha caneta e li novamente. Meu irmão Daniel, 2 anos mais novo que eu, nunca foi particularmente sutil. Mas isso pareceu direto até para ele. Achei que você tinha dito que seria uma grande celebração. Você ficou noivo há 2 meses, Daniel. Daniel. É grande, mas a Rebeca é deputada federal agora. Os colegas dela vêm. Outros deputados, um senador, alguns grandes doadores. Ela precisa causar a impressão certa. Você trabalha na lojinha do museu ou algo assim. Simplesmente não é o mesmo nível. Recostei-me na cadeira, olhando ao redor do meu escritório no 3º andar do Museu Nacional da República em Brasília. Pela minha janela eu podia ver a esplanada dos ministérios se estendendo em direção ao Congresso Nacional. O mesmo Congresso Nacional onde a noiva de Daniel, a deputada Rebeca Chin, agora trabalhava. Eu entendo. Daniel. Não fique assim. Vamos jantar mês que vem. Só nós. A Rebeca quer te conhecer melhor. Mas essa festa é importante para a carreira dela. Você entende, né? Não respondi. Eu tinha uma reunião com o ministro da Cultura em 20 minutos para discutir nosso papel na próxima cúpula internacional de diretores de museus. Eu tinha um discurso principal para finalizar para uma conferência do Conselho Internacional de Museus em fevereiro. Eu tinha 17 curadores esperando minha aprovação em várias propostas de exposição. Não tive tempo de explicar ao meu irmão mais novo que eu era a diretora executiva de um dos museus mais prestigiados do mundo, supervisionando uma equipe de 1.200 pessoas, gerenciando um orçamento de 180 milhões de reais e servindo em 3 conselhos internacionais dedicados à preservação cultural. Ele nunca perguntou o que eu realmente fazia. Trabalho em museu tinha sido explicação suficiente para ele desde que assumi este cargo 4 anos atrás. Minha assistente Juliana bateu e entrou. Doutora Sarah, o gabinete do ministro acabou de ligar. Eles estão prontos para você. Obrigada, Ju. Peguei meu tablet com a proposta da cúpula e me levantei. Tudo bem? Perguntou ela, notando minha expressão. Família, disse eu secamente. Ela assentiu com simpatia. Juliana trabalhava comigo há 3 anos. Ela já tinha atendido ligações suficientes de Daniel para conhecer a dinâmica. A reunião com o ministro correu bem. A Cúpula Internacional de Diretores de Museus traria 50 dos líderes de museus mais influentes do mundo para Brasília em janeiro. Como diretora da instituição anfitriã, eu coordenaria todo o evento. Uma responsabilidade significativa e uma oportunidade enorme de mostrar a liderança cultural brasileira. O Itamaraty está muito interessado nisso, disse o ministro Williams, recostando-se na cadeira. Eles veem isso como diplomacia branda. Teremos diretores do Louvre, do Museu Britânico, do Hermitage, do Museu do Palácio Nacional em Taiwan. O gabinete da deputada Chin já entrou em contato pedindo para comparecer à recepção de abertura. Minha cabeça se ergueu. Rebeca Chin. Sim. Ela preside a Subcomissão de Cultura e Artes da Câmara. Quer conhecer os delegados internacionais, discutir programas de intercâmbio cultural. Ele sorriu. Entendo que ela está noiva do seu irmão. Mundo pequeno. Muito pequeno,
disse eu com cuidado. Vou pedir ao meu gabinete para coordenar com o dela. A recepção é dia 14 de janeiro. Marque no seu calendário. Você fará o discurso de abertura e apresentará o palestrante principal. Assenti minha mente já acelerada. 14 de janeiro. Daqui a 3 semanas. Não contei a Daniel sobre a cúpula. Não contei a ele que sua noiva faria um tour pelo museu em capacidade oficial, reunindo-se especificamente comigo. Uma pequena e mesquinha parte de mim queria ver como isso se desenrolaria naturalmente. A maior parte de mim estava apenas cansada. Cansada de me explicar. Cansada de ser dispensada pela minha própria família. Nossos pais sempre favoreceram Daniel. O menino de ouro. O charmoso. Aquele que se formou em Direito na USP e agora trabalhava em um escritório de prestígio em Brasília. Quando escolhi seguir estudos museológicos e antropologia cultural, mamãe suspirou e disse: bem, pelo menos você terá um emprego calmo e agradável. Um emprego calmo e agradável. Como se administrar um dos grandes museus do mundo fosse equivalente a arquivar papelada em um escritório nos fundos. Daniel pediu Rebeca em casamento na noite da eleição dela em novembro. Ela venceu a corrida para o Congresso com 18 pontos de vantagem, virando um distrito tradicionalmente difícil. Ela era jovem 36 anos, ambiciosa, muito inteligente e já mencionada como uma estrela em ascensão no partido. Eu a conheci exatamente uma vez em um jantar de família que Daniel organizou em outubro. Ela foi amigável, mas distraída já em modo de campanha. Quando Daniel me apresentou, ele disse: esta é minha irmã Sara. Ela trabalha no Museu Nacional. Ah, que legal, disse Rebeca, já se virando para atender uma ligação de seu gerente de campanha. Museus são tão importantes. Essa foi a extensão da nossa interação. O ano novo veio e se foi. Passei-o em uma pequena reunião organizada pela curadora-chefe do Museu Doutora, Patrícia Okoye. As festas de Patrícia eram lendárias no mundo dos museus de Brasília. Íntimas intelectuais cheias de conversas fascinantes com acadêmicos artistas e líderes culturais. Tive conversas muito mais interessantes lá do que teria no evento de networking político de Daniel. Em 3 de janeiro, Juliana entrou no meu escritório com uma expressão peculiar. Doutora Sara, acabei de receber uma ligação do gabinete da deputada Tim. Eles querem agendar um tour pelo museu antes da recepção da cúpula. Tudo bem, coordene com o escritório de protocolo. Eles querem um tour privado, com você guiando pessoalmente. Olhei para cima. Eu especificamente. O chefe de gabinete dela disse que a deputada quer entender as operações do museu no mais alto nível. Ela está muito interessada em liderança museológica e política cultural. Juliana fez uma pausa. Eles solicitaram 13 de janeiro às 10 da manhã, o dia anterior à cúpula. Confirme, eu disse. Juliana hesitou. Devo mencionar ao gabinete dela que você é parente do noivo dela. Não, eu disse. Se for relevante, tenho certeza de que surgirá. Os 10 dias seguintes foram consumidos pelos preparativos da cúpula. 50 diretores de museus significavam 50 egos, prioridades e expectativas diferentes. O diretor do Louvre queria garantia sobre segurança. O diretor do Museu Britânico queria uma reunião privada com o ministro. A diretora do Museu Nacional da China precisava de acomodações dietéticas específicas para toda a sua delegação. Coordenei tudo apoiada por minha equipe excepcional. Era nisso que eu era boa. A logística complexa da diplomacia cultural. O equilíbrio delicado de honrar a tradição enquanto impulsionava a inovação. A política cuidadosa do mundo museológico internacional. Em 10 de janeiro, Daniel ligou. Ei, Sara, escuta. A Rebeca mencionou que vai fazer um tour no seu museu semana que vem. Sim, 13 de janeiro, certo. Então o negócio é o seguinte. Ela não sabe que você trabalha lá. Quer dizer, ela sabe que você trabalha em um museu, mas ela acha que você é tipo uma coordenadora ou algo assim na lojinha, talvez? Não disse nada. Sara, estou aqui. Só não quero que seja estranho. Talvez você pudesse apenas não mencionar que somos parentes. Ela está nervosa com essa coisa da cúpula, encontrando todos esses VIPs internacionais. Não quero que ela se sinta constrangida se esbarrar em você.
Esbarrar em mim, repeti. Você sabe o que eu quero dizer. Apenas mantenha o profissionalismo. Não transforme isso em coisa de família. Daniel, você sabe o que eu realmente faço no museu? Você trabalha lá. Coisas de museu. Olha, tenho que ir. Só não deixe as coisas estranhas, ok? Ele desligou. Fiquei sentada lá por um longo momento, depois abri o site do museu. Minha biografia estava em destaque na página de liderança. Doutora Sarah Mitchell, diretora executiva. PhD em Antropologia Cultural. Universidade de Yale. Ex-diretora adjunta Metropolitan Museum of Art. Membro do Conselho Internacional de Museus. Autora Preservação Cultural no século XXI. Recipiente da Medalha Nacional das Artes 2019. Havia uma fotografia profissional minha na minha mesa, o átrio imponente do museu visível pela janela atrás de mim. Informações de contato. Um currículo detalhado. Daniel nunca tinha olhado. Nem uma vez em 4 anos. O dia 13 de janeiro chegou frio e brilhante. Vesti-me com cuidado naquela manhã um terno grafite, sob medida poucas joias, meu cabelo preso em um coque profissional. Eu parecia exatamente o que era uma executiva sênior, em uma das instituições culturais mais importantes do mundo. Às 9h45, Juliana me informou. A comitiva da deputada Chin acabou de chegar. A segurança está escoltando-a para cima. O chefe de gabinete dela, 2 assessores e uma assessora de imprensa. Imprensa. Eles querem fotos dela com as bandeiras internacionais no salão principal. Boa imagem para o trabalho dela na Subcomissão de Cultura e Artes. Claro, isso era tanto sobre o perfil político dela, quanto sobre o interesse genuíno em museus. Às 9h58, meu telefone de mesa tocou. Segurança. Doutora Sarah, o grupo da deputada Chin está no saguão principal, pronto para a senhora. Já desço? Peguei o elevador para o térreo. O museu ainda não estava aberto ao público. Tínhamos 1 hora antes de as portas abrirem. O vasto salão principal estava vazio, exceto pelos detalhes de segurança, Rebecca Chin e sua equipe. Rebecca parecia polida e profissional em um vestido azul marinho e blazer. Ela estava falando com sua assessora de imprensa, gesticulando em direção à arquitetura imponente, claramente planejando seus ângulos de foto. Aproximei-me silenciosamente. O chefe de gabinete dela, um homem de olhos aguçados, na casa dos 40 anos, me notou primeiro. Doutora Sarah, disse ele estendendo a mão. Tomás Braga, chefe de gabinete da deputada Chin. Obrigado por acomodar este tour. Com certeza. Apertei a mão dele e depois me virei para a Rebecca. Deputada Chin, bem-vinda ao Museu Nacional da República. Sou a doutora Sarah Mitchell, diretora executiva. Rebecca se virou seu sorriso político no lugar. Doutora Sarah, muito obrigada por... Ela parou. O sorriso congelou. Os olhos se arregalaram ligeiramente. Mitchell, disse ela. Sarah Mitchell. Sim. Como em A Irmã do Daniel, Sarah Mitchell. Sim. O silêncio que se seguiu foi profundo. Tomás Braga parecia confuso. Os assessores trocaram olhares. A assessora de imprensa manteve a câmera pronta em seta se deveria fotografar esse momento. Não percebi que a compostura profissional de Rebecca estava rachando nas bordas. Daniel disse que você trabalhava em um museu. Ele não mencionou que você dirige ele. Não, terminei gentilmente. Ele não teria mencionado isso. Ele, na verdade, não sabe o que eu faço aqui. O rosto de Rebecca passou por várias expressões: constrangimento, confusão, realização. A diretora executiva. Você é a diretora executiva do Museu Nacional. Um dos 19 museus sob minha supervisão indireta em parcerias. Sim, esta é minha responsabilidade primária. Tomás Braga, para seu crédito, recuperou-se rapidamente. Deputada, devemos começar o tour, a doutora. Sarah reservou generosamente 2 horas para nós. Sim, disse Rebecca, mas ela ainda estava me encarando. Sim, claro. Guiei-os pelo museu, começando pelas exposições principais. Expliquei nossa missão pesquisa, educação, preservação de milhões de espécimes e artefatos representando a história natural e cultural do nosso mundo. Mostrei-lhes nossas instalações de pesquisa,
onde centenas de cientistas conduziam trabalhos inovadores em biologia, geologia, antropologia e paleontologia. Rebeca fez perguntas inteligentes. Ela estava claramente bem informada sobre questões de política cultural, e apesar de seu desconforto evidente, ela se envolveu profissionalmente com o material. No salão principal, sob uma instalação de arte moderna, expliquei nosso papel na pesquisa sobre mudanças climáticas e educação pública. Não somos apenas um museu, disse eu. Somos uma instituição de pesquisa. Nossos cientistas publicam mais de 600 artigos revisados por pares anualmente. Aconselhamos o Congresso sobre política ambiental, preservação cultural e financiamento de pesquisa científica. Congresso, repetiu Rebeca. Você aconselha o Congresso? Sim. Testemunhei perante a Comissão de Finanças 3 vezes nos últimos 2 anos. Mais recentemente, sobre a importância do financiamento para programas de diplomacia cultural. Tomás Braga fez uma anotação em seu tablet. A deputada preside a Subcomissão de Cultura e Artes. Estou surpreso que seu testemunho não tenha cruzado nossa mesa. Pode ter cruzado, disse eu. Testemunhei como doutora Sarah Mitchell, diretora executiva, não como a irmã do Daniel. Rebeca estremeceu. Continuamos para as coleções de antropologia. Mostrei-lhes artefatos de todos os continentes. Expliquei nossos programas de repatriação para objetos culturais indígenas. Discuti as complexidades éticas das coleções de museus construídas durante períodos coloniais. Essas são conversas com as quais o mundo dos museus está lidando globalmente, disse eu. É por isso que a Cúpula Internacional de Diretores de Museus é tão importante. Precisamos coordenar nossas abordagens para a descolonização, mudança climática, acesso digital e preservação cultural. A cúpula, disse Rebeca, é amanhã à noite. Sim, a recepção de abertura é na Galeria Nacional, mas estamos hospedando várias sessões de trabalho aqui nos 3 dias seguintes. 50 diretores de 32 países. E você está coordenando isso? Sou a diretora anfitriã. Sim. Farei o discurso de abertura e moderarei 2 dos painéis de discussão. Caminhamos pelas exposições. A cada parada eu explicava não apenas o que os visitantes viam, mas a pesquisa por trás disso, a programação educacional, o alcance comunitário, as iniciativas digitais que levavam nossas coleções a milhões de pessoas em todo o mundo. Quando chegamos à minha suíte de escritório no 3º andar, Rebeca parecia em estado de choque. Gostaria de ver onde o trabalho administrativo acontece, perguntei. Ela assentiu mudamente. Meu escritório tinha vista para a esplanada. As paredes estavam forradas de livros-textos de antropologia, jornais, de estudos museológicos, documentos de política cultural. Minha mesa tinha pilhas organizadas de relatórios, uma foto emoldurada minha recebendo a Medalha Nacional das Artes do Presidente e um pequeno fóssil que meu mentor me deu quando terminei meu doutorado. É aqui que você trabalha? Disse Rebeca mais para si mesma do que para mim. Sim, embora eu passe tanto tempo em reuniões, em eventos de doadores testemunhando no Congresso ou visitando nossas estações de pesquisa ao redor do mundo. Tomás Braga estava tomando notas mais freneticamente agora. Deputada esta seria uma excelente oportunidade de parceria. O trabalho da doutora Sarah se alinha perfeitamente com as prioridades da sua subcomissão. Sim, disse Rebeca fracamente. Posso ver isso. Juliana bateu e entrou. Doutora Sarah, o gabinete do ministro ligou. Eles precisam da sua opinião sobre o pedido da delegação francesa. Diga a eles que ligo de volta em 20 minutos. Além disso, o diretor do Louvre gostaria de agendar uma ligação pré-cúpula com você esta tarde, se possível. Ok. Juliana assentiu e saiu. Rebeca assistiu a essa troca com crescente angústia. O diretor do Louvre, repetiu ela. Você está coordenando com o diretor do Louvre, entre outros, o Museu Britânico, o Hermitage ou o Prado. Faz parte do trabalho. E ficamos em um silêncio constrangedor por um momento. Tomás Braga e os assessores estavam claramente sentindo a correnteza pessoal, mas ignorando-a profissionalmente. Deputada, disse Tomás com cuidado. Provavelmente deveríamos discutir a recepção de amanhã à noite. Protocolo. Pontos de discussão.
Quais delegados você deve priorizar conhecer? A doutora. Sara seria a pessoa a perguntar sobre isso, disse Rebeca com a voz tensa. Já que ela está organizando o evento inteiro, e testemunha perante o Congresso, e dirige um museu com 1.200 funcionários e um orçamento de 180 milhões, e aconselha sobre política cultural, e recebe medalhas do presidente. Rebeca, eu disse calmamente. Ela olhou para mim e pela primeira vez viu uma angústia genuína sob a fachada profissional. Poderíamos ter um momento, perguntou ela a Tomás. A sós, Tomás e os assessores se retiraram. Quando a porta se fechou, Rebeca sentou-se pesadamente em uma das minhas cadeiras de escritório. O Daniel me disse que você trabalhava em uma loja de presentes, disse ela. O Daniel não sabe o que eu faço. Ele nunca perguntou. Mas você nunca o corrigiu. Você nunca contou a ele. Ele nunca me deu a oportunidade. Toda vez que conversamos é sobre ele. Os casos dele no escritório, a carreira dele, as conquistas dele. Meu trabalho é apenas ruído de fundo. Coisas de museu. Rebeca fechou os olhos. Ele te desconvidou do ano novo porque disse que você não estava no nível certo para conhecer meus colegas. Eu sei. Ai, meu Deus! Ela abriu os olhos parecendo horrorizada. Meus colegas? Sara, metade das pessoas naquela festa trabalha com apropriações ou política cultural. Eles teriam matado para te conhecer. A senadora Williams estava lá. Ela está tentando conseguir uma reunião com o Museu Nacional sobre financiamento expandido. Você poderia ter lá conectado com o ministro. Eu tinha outros planos, eu disse simplesmente. Estou tão envergonhada. Eu nem consigo... Ela se levantou, andou até a janela e olhou para a esplanada. O que você deve pensar de mim? Acho que você está noiva do meu irmão e acreditou no que ele te disse sobre mim. Isso é razoável. Não é razoável. Eu deveria ter te pesquisado. Vamos nos casar. Eu deveria conhecer minha futura cunhada. Eu deveria ter feito uma pesquisa básica. Ela se virou para mim. Sou boa em pesquisa. Sou deputada. Pesquiso tudo. Mas eu só acreditei na palavra do Daniel. Ele é muito convincente. Ele está muito errado. A voz de Rebeca estava afiada agora. Raiva surgindo. Não de mim, de Daniel. Ele me disse que você era doce, mas meio avoada. Que você pulava de emprego em emprego, nunca realmente se estabeleceu em uma carreira. Que você trabalhava no museu em algum cargo de nível básico e parecia feliz o suficiente. E senti a picada familiar, mas mantive minha expressão neutra. Daniel tem uma narrativa sobre mim que faz sentido para ele. Parei de tentar corrigi-lo anos atrás. Por quê? Porque era exaustivo. Porque toda vez que eu tentava contar à minha família sobre meu trabalho, eles mudavam de assunto ou minimizavam. Quando me tornei diretora adjunta no Met, em Nova York, minha mãe disse: "Que bom, querida, mas quando você vai sossegar e ter filhos?" Quando fui nomeada diretora executiva aqui, Daniel disse: "Legal. Então você é tipo uma gerente agora." Rebeca sentou-se novamente. "E quando você recebeu a Medalha Nacional das Artes?" Eu não contei a eles. Eles descobriram quando minha tia viu mencionada no Correio Brasiliense. Minha mãe ligou e perguntou por que eu não os tinha convidado para a cerimônia. Eu disse que os tinha convidado. Ela tinha marcado no calendário como coisa de trabalho da Sara e esquecido. Jesus, está tudo bem. Construí uma vida que não requer a validação deles. Tenho colegas que respeitam meu trabalho. Tenho amigos que entendem o que faço. Tenho uma carreira da qual me orgulho. Fiz uma pausa. O que não tenho é uma família que me veja claramente. Mas isso não é culpa sua. Não, mas estou me casando com essa família. O que significa que sou parte do problema se não reconhecer o que está acontecendo. Rebeca se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Sara, preciso ser honesta com você. O jeito que o Daniel fala de você não é apenas desdenhoso. É condescendente. Eu não via isso antes porque não tinha contexto. Mas agora vejo que ele tem mentido. Ele tem mentido ou genuinamente não sabe? Essa era a pergunta que eu estava evitando. Daniel estava me diminuindo deliberadamente. Ou ele simplesmente estava tão desinteressado na minha vida que nunca se incomodou em aprender a verdade. Não sei,
admiti. Talvez ambos. Rebeca se levantou. Preciso fazer uma ligação. Posso usar um espaço privado. Juliana pode te colocar na nossa pequena sala de conferências. Ela assentiu e saiu. Pela minha porta aberta, pude ouvi-la pedindo a Tomás para esperar no corredor. Então, silêncio. Voltei para o meu computador tentando focar nos 17 e-mails que haviam chegado durante o tour. Mas minhas mãos tremiam ligeiramente. Esse confronto, se é que era isso, parecia maior do que Daniel e eu. Parecia anos de trabalho invisível de conquistar e conquistar apenas para ter tudo descartado pelas pessoas que deveriam me celebrar. 20 minutos depois, Rebeca voltou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas o maxilar estava firme. Liguei para o Daniel, disse ela. Eu esperei. Perguntei a ele o que a irmã dele faz da vida. Ele disse, sabe, ela trabalha em um museu. Em alguma função administrativa. Coordenação de eventos, talvez. Ele não tinha certeza. Ela riu, mas foi amargo. Perguntei se ele sabia que você tinha um PhD de Yale. Ele disse, sim, acho que ela mencionou isso uma vez. Alguma coisa de antropologia. Perguntei se ele sabia que você era diretora executiva. Ele disse, diretora de que tipo de um departamento? Rebeca. Perguntei se ele já tinha olhado sua biografia online, se ele já tinha te pesquisado no Google, se ele já tinha feito uma única pergunta substantiva sobre seu trabalho. Ela fez uma pausa. Ele disse que não precisava porque você sempre foi aberta sobre trabalhar no museu e ele apoiava sua escolha de ter uma carreira tranquila. As palavras atingiram como um golpe físico. Uma carreira tranquila. Eu disse a ele que o casamento está adiado. Rebeca disse. Eu disse a ele que não posso me casar com alguém que não vê a própria irmã. Que não respeita as mulheres em sua vida o suficiente para aprender quem elas realmente são. Que mente para si mesmo sobre a dinâmica familiar, porque é mais fácil do que confrontar seus próprios preconceitos. Você não precisa fazer isso, disse eu automaticamente. Sim, eu preciso. Sara, sou deputada federal. Luto pelos direitos das mulheres, por reconhecimento igualitário, por quebrar tetos de vidro. Não posso fazer isso em público enquanto, em particular, me caso com um homem que diminui sua irmã brilhante porque ela não se encaixa na narrativa de sucesso dele. Ela sorriu tristemente. E não posso me casar com alguém que não respeito agora. Não respeito o Daniel. Ele é mais do que isso. Talvez, mas é isso que vejo agora. E é o suficiente para me fazer parar. Ela pegou a bolsa. Sinto muito por tomar tanto do seu tempo. O tour foi incrível. Este museu tem sorte de ter você. Obrigada por vir. Na porta ela parou. Amanhã à noite na recepção, vou te apresentar à senadora Williams e ao deputado Torres da Comissão de Cultura. E a qualquer outra pessoa que deva saber o que você faz, se estiver tudo bem para você. Tudo bem, eu disse. Ótimo. Ela fez uma pausa novamente. Espero que o Daniel resolva a vida dele. Você merece um irmão que te veja. Ela saiu. O resto do dia passou em um borrão de logística e gerenciamento de crises. Um delegado do Japão teve uma emergência médica e precisou cancelar. Poderíamos organizar uma conexão virtual. O diretor do Museu Britânico queria mudar sua atribuição de painel. O buffet precisava dos números finais de convidados. Às 7 da noite, Juliana bateu. Doutora Sara, seu irmão está no saguão. Ele está pedindo para te ver. Meu estômago apertou. Diga a ele que estou em reuniões. Eu disse. Ele disse que vai esperar. Suspirei. Tudo bem, mande-o subir. Daniel apareceu 5 minutos depois, parecendo atormentado. A gravata estava frouxa, o cabelo despenteado. Ele claramente tinha vindo direto do escritório de advocacia. Sara, que diabos? Ele fechou a porta do meu escritório. A Rebeca me ligou hoje e adiou o casamento. Ela disse que foi por sua causa. Foi por sua causa, corrigi. Porque você não sabe nada sobre a minha vida. Isso é ridículo. Claro que sei sobre a sua vida. Você trabalha aqui. Você faz coisas de museu. Você é feliz. Daniel, sou a diretora executiva. Eu dirijo este museu. Tenho uma equipe de mais de 1.000 pessoas. Gerencio um orçamento maior que o de muitas faculdades pequenas.
Coordeno política cultural internacional. Já testifiquei perante o Congresso. Recebi a Medalha Nacional das Artes do presidente. Ele me encarou. A Medalha Nacional das Artes. 2 anos atrás. Você foi convidado. Você não veio. Achei que fosse algum evento de trabalho. Alguma cerimônia para funcionários do museu. Eu não sabia que era... Ele parou de falar olhando ao redor do meu escritório como se o visse pela primeira vez. Este é o seu escritório. Você tem um escritório de esquina? Tenho o escritório da diretora executiva. Sim, mas você nunca disse... Você nunca me contou que estava no comando. Te disse que fui nomeada diretora executiva há 4 anos. Você disse legal. Então você é tipo uma gerente agora. Eu disse que era a diretora executiva-chefe do museu. Você disse, isso é ótimo, maninha, e mudou de assunto para um caso em que estava trabalhando. Daniel sentou-se pesadamente. Não me lembro disso. Eu sei que não. Esse é o problema. Ficamos em silêncio. Pela minha janela, a esplanada dos ministérios estava iluminada contra o céu noturno. Turistas caminhavam figuras minúsculas na escuridão. A Rebeca disse que eu não te vejo, disse Daniel finalmente. Ela disse que tenho sido condescendente e desdenhoso, que te trato como se fosse menos que eu. Você trata. Não é por mal. Isso não faz doer menos. Ele esfregou o rosto. Você é mais inteligente que eu. Sempre foi. Você foi para Yale. Você tem seu PhD. Você realizou tudo isso. E eu só... Acho que precisava que você fosse menos bem-sucedida que eu para me sentir bem sobre minha própria carreira. A honestidade me surpreendeu. Daniel, não estou dando desculpas. Só estou tentando entender eu mesmo. Quando éramos crianças, você sempre foi a esperta, a talentosa. Mamãe e papai estavam sempre falando sobre seu potencial. E então você foi trabalhar em museu e eu pensei. Pensei que você tivesse escolhido algo mais quieto. Algo que não me ameaçasse. Escolhi algo que eu amava. Eu sei. E você construiu algo incrível. E em vez de celebrar isso, eu diminuí. Porque era mais fácil do que admitir que minha irmãzinha me superou. Ele olhou para mim. A Rebeca está certa em adiar o casamento. Não estou pronto para casar se nem consigo ver minha própria irmã claramente. Você pode aprender, eu disse. Você pode começar a fazer perguntas. Pode visitar meu trabalho, conhecer meus colegas, entender o que eu faço. Você iria querer isso depois de tudo. Pensei sobre isso. Eu queria Daniel na minha vida profissional. Eu queria arriscar que ele continuasse a entender mal ou minimizar, mas ele era meu irmão. O único irmão que eu tinha. E pela primeira vez ele parecia disposto a tentar de verdade. Sim, eu disse. Eu iria querer isso. Ok. Ele se levantou. Me fale sobre amanhã à noite. Essa coisa da cúpula. O que você vai fazer? Então eu contei. Expliquei a cúpula internacional de diretores de museus. A recepção na Galeria Nacional. A importância da diplomacia cultural em um mundo cada vez mais fraturado. Contei a ele sobre os diretores que eu hospedaria os painéis que moderaria a declaração que lançaríamos sobre a colaboração de museus na pesquisa sobre mudanças climáticas. Ele ouviu. Realmente ouviu. Posso ir? Perguntou ele. Para a recepção amanhã. É só para convidados. Para oficiais do governo e líderes culturais. A Rebeca poderia me colocar como convidado dela se ela ainda estiver falando comigo. Ele fez uma pausa. Quero te ver no seu elemento. Quero ver o que tenho perdido. Considerei. Vou perguntar ao escritório de protocolo. Se eles aprovarem, você pode vir. Obrigado. Ele saiu. Fiquei no meu escritório por mais 1 hora terminando e-mails e revisando notas para a recepção de amanhã. Às 21 horas meu telefone tocou. Oi, disse ela. Espero que não tenha problema eu ligar. Tudo bem. O Daniel me disse que foi te ver. Ele disse que foi difícil, mas bom. Foram as 2 coisas. Ele perguntou se eu o levaria à recepção amanhã como meu acompanhante, mesmo que não estejamos mais noivos. Ela riu suavemente. Acho que ele está tentando. Ele está. Se vai durar é outra questão. Verdade. Mas eu disse a ele que o levaria. Com uma condição. Ele tem que ler sua biografia inteira online. Cada publicação. Cada projeto. Cada prêmio.
Ele tem que realmente saber quem você é antes de entrar naquele evento. Ele concordou. Ele está lendo agora. Ele me ligou há 20 minutos para perguntar se você realmente tinha testemunhado perante o Congresso. Eu disse a ele para continuar lendo. Sorri apesar de tudo. Obrigada, Rebeca, por empurrá-lo. Obrigada por não me odiar. Entrei no seu museu achando que estava fazendo um favor a você reconhecendo seu local de trabalho. Estou mortificada. Você não sabia? Agora eu sei, como eu sei, concordou ela. Te vejo amanhã à noite, doutora Sara. A recepção da Cúpula Internacional de Diretores de Museus foi realizada na Galeria Nacional no Átrio Imponente. 200 convidados diretores de museus, ministros da cultura, deputados, embaixadores, líderes artísticos. A nata do mundo cultural internacional, reunida em um dos espaços mais bonitos de Brasília. Cheguei cedo usando um vestido azul marinho longo que comprei especificamente para este evento. Meu papel esta noite era tanto profissional quanto diplomático. Receber convidados, fazer apresentações, garantir que as pessoas certas se conectassem. A delegação francesa chegou primeiro. A diretora do Louvre, Martine Laurent, me cumprimentou calorosamente. Trabalhamos juntas em uma exposição conjunta há 3 anos. Sara, o museu está magnifique, disse ela beijando minhas bochechas. Esta cúpula já é um triunfo. Espere até ver os painéis de discussão. Temos algumas provocações fascinantes planejadas. Ela riu. Estou ansiosa por isso. Os outros diretores foram chegando. Grã-Bretanha, Rússia, China, Japão, Alemanha, Espanha, Brasil, África do Sul. Cada um líder em seu campo, cada um responsável por preservar e apresentar o patrimônio cultural da humanidade. E eu os estava hospedando, coordenando-os, liderando-os. Às 19 horas, Rebeca chegou com Daniel. Ela usava um vestido vermelho que equilibrava perfeitamente o profissional e o elegante. Daniel usava um smoking e parecia nervoso. Eles se aproximaram de mim durante uma breve pausa nos cumprimentos. Doutora Sara, disse Rebeca formalmente, depois sorriu. Você está incrível. Obrigada, deputada. Vocês dois estão maravilhosos. Daniel ficou parado lá me encarando como se visse uma estranha. Sara, eu li tudo. Sua biografia, suas publicações, os artigos sobre a nomeação no Met, a cerimônia da Medalha Nacional. Passei 4 horas lendo sobre sua carreira e sou um idiota. Um completo idiota. Todo esse tempo achei que eu era o bem-sucedido da família. Achei que eu era quem fazia contribuições importantes. Mas você tem mudado o mundo enquanto eu cobro honorários. Daniel, seu trabalho importa também. Importa, ajuda corporações a negociar contratos. Você preserva a história humana e promove o entendimento cultural entre nações. Ele gesticulou ao redor do átrio. Essas pessoas estão aqui porque você organizou isso. Porque elas te respeitam. Porque você é uma líder no seu campo. O ministro da Cultura se aproximou antes que eu pudesse responder. Doutora Sara, estamos prontos para começar. Poderia tomar seu lugar. Claro. Virei-me para Daniel e Rebeca. Aproveitem a noite. Nos falamos depois. Caminhei até o pequeno palco na frente do átrio. O microfone estava pronto. 200 rostos se viraram para mim com expectativa. Respirei fundo e comecei. Boa noite e bem-vindos à recepção de abertura da Cúpula Internacional de Diretores de Museus. Sou a doutora Sara Mitchell, diretora executiva do Museu Nacional da República, e é minha profunda honra recebê-los em Brasília. Falei por 8 minutos. Falei sobre a importância dos museus em um mundo em mudança. Sobre nossa responsabilidade de preservar o passado enquanto permanecemos relevantes para o presente. Sobre a necessidade de colaboração internacional em questões como repatriação, acesso digital e mudança climática. Apresentei o palestrante principal, o diretor-geral da Unesco, e me afastei. Pelas 2 horas seguintes, trabalhei na sala. Apresentei a delegação japonesa a potenciais doadores brasileiros. Conectei o diretor do Museu Britânico com deputados interessados em financiamento cultural. Facilitei uma conversa entre diretores de museus russos e ucranianos que precisavam coordenar uma exposição itinerante, apesar das tensões políticas de seus países. E isso era o que eu fazia.
Isso era quem eu era. Em um momento vi Rebecca apresentando Daniel à senadora Williams. Daniel parecia sobrecarregado, mas engajado. Ele estava fazendo perguntas, realmente ouvindo as respostas. Perto do final da noite, Martine Laurent me encontrou novamente. Sara, os diretores europeus têm discutido algo. Gostaríamos de propor que a cúpula do ano que vem seja um evento rotativo. E gostaríamos que você presidisse o comitê organizador. Você consideraria presidir o comitê organizador. Significaria coordenar com museus em 6 continentes, gerenciar um processo de planejamento de vários anos, tornar-se a líder de fato da colaboração museológica internacional. Seria uma honra, eu disse. Após a recepção, Daniel e Rebecca me esperaram no saguão. Isso foi incrível, disse Daniel. Ver você trabalhar, ver como todos te respeitam, como você comandou aquela sala. Nunca te vi assim. É porque você nunca olhou. Eu sei, mas estou olhando agora. Ele fez uma pausa. Podemos recomeçar. Posso aprender quem você realmente é. Pensei sobre isso. Sobre anos sendo dispensada, minimizada e ignorada. Sobre a mágoa que se acumulou como sedimento camada sobre camada. Mas também sobre esta noite. Sobre Daniel lendo 4 horas de material sobre minha vida. Sobre ele aparecendo tentando entender, disposto a ficar desconfortável. Podemos recomeçar, eu disse. Mas tem que ser real. Você tem que realmente se importar, não apenas se sentir culpado. Eu me importo. Prometo que me importo. Rebecca assistiu a essa troca com satisfação silenciosa. Deveria deixar vocês dois conversarem. Mas Sara, me ligue na semana que vem. Adoraria discutir alguma legislação de financiamento cultural. Acho que sua experiência poderia ser inestimável. Eu gostaria disso. Ela saiu. Daniel e eu ficamos no saguão vazio da Galeria Nacional sozinhos com os guardas e os fantasmas de séculos de arte. Me conte sobre seu trabalho, disse Daniel. Me conte de verdade. Quero entender. Então eu contei. Sentamos em um banco sob um portinari e contei a ele sobre os desafios da liderança moderna de museus. O equilíbrio entre educação e entretenimento. As questões éticas em torno da repatriação. A emoção de novas descobertas em nossas coleções de pesquisa. A satisfação de ver o rosto de uma criança se iluminar diante de um esqueleto de dinossauro. Ele ouviu. Fez perguntas. Boas perguntas. Perguntas pensadas. À meia-noite, finalmente saímos. Ele me acompanhou até meu carro na garagem subterrânea. Vou consertar isso, disse ele. Não só com você, com a Rebecca. Vou me tornar alguém digno de vocês duas. Daniel, você não precisa ser perfeito. Só precisa estar presente. Então estarei presente, a partir de agora. Ele me abraçou. Foi estranho, não nos abraçávamos há anos, mas foi genuíno. No mês seguinte, Daniel apareceu. Ele veio ao museu 3 vezes, fazendo tours com diferentes curadores, aprendendo sobre vários departamentos. Ele compareceu a uma palestra pública que dei sobre preservação cultural. Ele leu meu livro de capa a capa e me enviou perguntas pensadas sobre capítulos específicos por e-mail. Ele também trabalhou em si mesmo. Começou a terapia abordando por que precisava me diminuir. Teve conversas difíceis com nossos pais sobre dinâmica familiar e favoritismo. Rebecca concordou em reiniciar o relacionamento deles lentamente. Jantavam 1 vez por semana, não mais. Ela deixou claro que a carreira dela era tão importante quanto a dele, que parceria significava respeito igualitário, que ela não toleraria ser tratada como inferior. E Daniel ouviu. Ele mudou? Não foi perfeito nem linear, mas foi real. 3 meses após a cúpula, Daniel me ligou em uma tarde de sábado. Sara, acabei de desligar o telefone com a mamãe. Ah, contei a ela sobre seu trabalho. Realmente contei a ela. Sobre a cúpula, sobre a posição na Unesco, sobre tudo. Como foi? Ela ficou chocada. Disse que não tinha ideia. Eu disse a ela que era porque ninguém na família nunca te perguntou sobre sua vida. Nós apenas assumimos que sabíamos. O que ela disse? Ela chorou. Depois pediu seu número de telefone. Daniel, ela tem meu número. Eu sei, mas ela queria que eu desse a ela. Como se pegar de novo significasse começar de novo.
Ele fez uma pausa. Ela quer visitar, ver seu museu, ver sua vida. Senti algo mudar no meu peito. Esperança, talvez? Ou apenas exaustão finalmente se libertando? Ok, eu disse. Diga a ela para me ligar. Eu direi. E Sara? Sim, obrigado. Pelo quê? Por me dar outra chance. Por não desistir de mim. Por acreditar que eu poderia ser melhor. Você é meu irmão? Eu disse simplesmente. É isso que a família faz. É isso que a família deveria fazer, corrigiu ele. Mas nem sempre fez, não com você. Depois que desligamos, sentei no meu apartamento olhando para o horizonte de Brasília. Os museus estavam lá fora, segurando a história da humanidade, contando nossas histórias, preservando o que importava. Passei anos construindo uma carreira que falava por si mesma. Conquistei tudo o que me propus a conquistar. Mas o que eu mais queria era mais simples do que tudo isso. Eu queria ser vista. E finalmente, lentamente, minha família estava começando a olhar. Não foi o final que imaginei. Não foi dramático ou definitivo, mas foi real. E real era o suficiente.